Você já percebeu que hoje as pessoas não querem nem igreja mais? O maior grupo que existe no nosso país hoje são dos desigrejados. É um grupo de gente que não quer liderança. É um grupo de gente que não quer ser doutrinado. É um grupo de gente que não quer ser admoestado. É gente que não aceita puxão de orelha. É gente que não aceita exortação. É gente que não aceita correção. O Pedro, ele diz: eu sei fazer, eu me preparei para fazer. Agora eu te pergunto, se o Pedro sabe tanto, por que ele quebra tanto a cara? O Pedro lê tanto, você conhece tanto de romance, você conhece tanto de leitura, só entra em relacionamento errado. Não tem um que dá certo. Se enrosca num monte de coisa que não é para enroscar, vai onde não é para ir, vem de onde não é para vir. Por quê? Você é tão inteligente, você tem tudo para ser um sucesso. Por que as coisas estão dando errado para alguém que está preparado para vencer? Por que as coisas estão dando errado para quem está preparado para ganhar? A Bíblia diz que Jesus foi para uma praia, tudo proposital, porque Deus não é um Deus de acidente, Deus não é Deus de coincidência. Jesus foi para a praia e Jesus está pregando. Olha, irmãos, que este episódio aqui é inédito, porque essa multidão aqui, o próprio Jesus disse: olha, vocês andam atrás de mim por causa de sinais. Eu estou enfadado de vocês. Vocês querem pão, vocês querem peixe, vocês querem cura, vocês querem ser libertos de demônio. Agora vocês estão precisando de comer um pedaço do pão vivo que desceu do céu. E aquele dia, irmão, sabe aquele dia que o pregador Jesus estava desse jeito. Jesus aquele dia pregou tão duro que o povo disse: eu nunca vi ele usar esse tom de voz, eu nunca vi ele falar assim: eu vou me embora, não vou ficar nesse culto não. Aí os discípulos ficou por ali dizendo: Jesus, misericórdia, Jesus, a igreja está esvaziando. Jesus disse assim: olha, tá bom de vocês ir embora junto também, para não ficar feio para vocês irem separados, vai agora. Jesus: não, para onde iremos nós? O Senhor tem palavras de vida eterna. Ensina que nós queremos aprender. Quem quer aprender com Jesus aqui? Pedro era pescador. O que Pedro era? Pescador. Eu vou te provar na Bíblia hoje que há uma diferença muito grande entre pescar e pescar com Jesus. Negociar sozinho ou negociar com Jesus junto. Vender ou vender com Jesus junto. Entrar num relacionamento por inteligência ou chamar Deus para entrar no relacionamento com você. A diferença da presença de Jesus muda tudo. Você sabia que você comprou coisas que não era para ter comprado? Que se você tivesse consultado a Deus, Deus ia dizer: não estou nesse negócio. Você entrou em relacionamento: como eu sofri, eu fui pisar. Jesus disse: você me perguntou? Você me chamou para a situação? Deu errado por quê? Eu fui convidado? Você me chamou, você me perguntou se podia? Você não perguntou. Tomei um prejuízo. Você perguntou a Deus se podia vender? Não. Por quê? Porque você sabe muito. Você sabe negociar, você sabe vender, você sabe comprar. Você precisa de Jesus para quê? Eu sou inteligente, pastor. Eu sei de quem eu gosto. Eu sei no relacionamento que eu entro. Interessante. Você é tão inteligente. Por que está errado então? Por que não dá certo? O Pedro está pescando, fazendo o que ele sabe. Agora, eu vou provar para vocês que tinha peixe no mar. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas o Pedro não pegou. O Pedro sabia pescar e não conseguiu pescar. E ele não pescou uma hora, ele pescou uma noite inteira. E ele volta frustrado. Ele volta decepcionado consigo mesmo. Não dá para acreditar, eu sou tão bom. Eu sei fazer, eu sei pescar. Não estou achando peixe. Eu não estou achando cardume. A noite toda, braço cansado, perna cansada. Porque não é o tamanho do esforço, irmão. Não era para correr tanto, subir, descer. Não é para bater tanto. Pastor, eu já bati em 100 portas. Não, Deus não quer que você bata em 100 portas. Deus quer que você bate na porta certa. Deus não quer que você conheça 100 pessoas. Deus quer que você conheça a pessoa certa. Jesus vai te instruir a usar o teu potencial para vencer. Porque você foi preparado para isso. Quem foi preparado para vencer? Que diga glória a Deus. Então levanta a tua mão direita e diz: eu não nasci para dar errado. Eu nasci para dar certo.
faz? Desce do barco e vai lavar a rede. A rede está suja. A rede não pegou peixe, só pegou porcaria, só pegou lixo, só pegou sujeira. E peixe que é bom nada, nada de lucro, nada de prosperidade, nada de alegria. E o Pedro está lá lavando a rede, pensando na noite passada. Não peguei nada, não é possível. Por que as coisas na minha vida estão dando errado desse jeito? Por que eu não encontro a pessoa certa, a porta certa, eu não entro na empresa certa? Por que eu não acerto a veia? Por que, meu Deus? E Pedro está lá. E sabe o que Jesus fazendo? Jesus estava pregando. Jesus estava? O que Jesus estava fazendo? Você acha que Pedro estava ouvindo? Porque Pedro estava preocupado com o peixe. Pedro não estava nem aí com o que Jesus estava falando. O problema de correr demais atrás do que você quer é que você não tem mais tempo para ouvir o que Deus tem para falar. E por causa de não ouvir o que Deus tem para falar, você está pescando errado. Você está indo errado, voltando errado. E tem coisas na tua vida dando errado que era para estar dando certo. E o Pedro está lá lavando a rede, revoltado. Por que Deus não me abençoou? Por que eu não consegui pescar? Era para ter dado certo, eu sou preparado, eu conheço esse mar. Eu conheço esse barco, essa rede. Eu tenho habilidade com essa rede. Aí você olha para um outro pescadorzinho, jururu, que tem uma canoinha desse tamanho, que sabe muito menos do que você dando certo. Você diz, não acredito nisso, pastor. Uma pessoa menos preparada que eu. Olha a ideia que ele teve, olha a empresa que ele abriu. Olha, ele foi promovido e eu não fui. Cuidado. Tem gente que, reconhecendo a sua pequenez, não vai pescar um dia sem Jesus. Não fecha um negócio sem Jesus. Não entra em nenhum relacionamento sem Jesus. Porque o que está faltando não é peixe no mar, o que está faltando é Jesus no barco. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. O que está faltando não é oportunidade, o que está faltando é direção. Quem crê que Deus vai te dar direção aqui hoje? Você está entendendo? O Pedro está lá lavando a rede, revoltado, está dando tudo errado, estou perdendo tudo, não está dando certo. E Jesus pregando. Mas Jesus ama tanto a gente. Mas Jesus, pastor Daniel, ama tanto Pedro, que a Bíblia diz que Jesus entrou no barco. O que Jesus fez? Entrou no barco. Jesus pediu para entrar? Não, Jesus entrou. Jesus chegou, vou entrar nesse barco. Não tinha peixe. Posso falar uma verdade para você? Se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, ele não deixaria Jesus entrar. Jesus só entrou porque o barco estava vazio. Tem hora que Jesus deixa você ficar abatido. Tem hora que Jesus faz você perder aquela força que você acha que tem, aquela direção que você acha que tem. Tem hora que Jesus faz você se sentir impotente. Tem hora que Jesus faz você olhar e dizer, não acredito, eu sei como fazer e o barco não tem nada. Jesus diz assim, eu posso entrar nesse barco. Eu posso fazer desse barco um altar. Porque quando Jesus entra no barco, tudo muda. Quando Jesus entra no casamento, tudo muda. Quando Jesus entra na empresa, tudo muda. Quando Jesus entra no relacionamento, tudo muda. Talvez o que está faltando não é inteligência, não é habilidade, não é profissionalismo. Talvez o que está faltando é a presença de Deus no que nós estamos fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Pedro faz? Pedro olha para Jesus entrando no barco. Eu vou deixar ele usar meu barco. Eu vou deixar ele usar meu barco, porque na cabeça de Pedro, o barco só servia para pescar. Barco de Pedro era para pescar. Jesus disse assim, eu vou mostrar para ele que esse barco também pode ser um altar. Eu vou mostrar que nesse lugar aqui, onde sempre teve festa, onde sempre teve churrasco, isso aqui também é um espaço bom para fazer um culto aqui. Tem hora que Jesus quer ensinar para o Pedro, irmão. Tem hora que Jesus quer ensinar para o Pedro que quando você corre demais atrás do peixe, esquece
o que Jesus está falando, a pescaria dá errada. E quando Jesus entra no barco, o barco está vazio. Aí Jesus entra no barco e começa a pregar do barco para o povo. Agora dá para acreditar nisso? Jesus está usando o barco de um pescador frustrado para abençoar a vida dos outros. Porque agora o Pedro materialista está espiritual. O Pedro está ouvindo Jesus pregar. O Pedro disse assim: agora eu vou ouvir a pregação. Pedro nunca deu atenção porque Jesus estava falando. Ele, não, agora eu vou prestar atenção no que ele está falando. E Jesus pregou. Aí a Bíblia diz assim que Jesus terminou de falar. Porque Jesus não vai falar um pouco, Jesus vai falar tudo. Quem precisa de ouvir tudo que Jesus tem para falar?